aí, você acha que as emoções afetam a sua memória? Quer saber a resposta? Ou quer me dar a sua resposta? Deixa elas aqui no comentário. Estou aguardando para cada uma delas. Mas também veja o vídeo e vamos ver se a sua resposta é ou não, sim ou não, interfere ou não na sua memória. O meu nome é Isis Honorato, sou psicóloga, neuropsicóloga e me autodenomino especialista da memória. Se emocionar é uma característica do ser humano. A emoção, assim como a memória, tem um lugar no nosso cérebro. O sistema límbico, composto por outras estruturas, tais como o hipotálamo, o tálamo, o hipocampo, os campos mamilares e o giro do cíngulo, que coordenam a nossa memória emotiva de visão e de olfato. A sua função está conectada ao processamento das emoções, à memória e ao aprendizado. Então, o sistema límbico também ajuda a nossa memória, também faz parte da nossa memória. Aí muitos já devem estar se perguntando: mas espera aí, eu vi o vídeo anterior de 2 casos que você falou sobre área do tempo temporal. Um tal de um cara operou o hipocampo. Então no sistema límbico tem hipocampo, então é por isso que interfere na nossa memória, ou não, mas que ajuda ou se conecta no processamento da memória. É isso aí, você está conseguindo fazer as associações corretas. E para você que não viu o vídeo que eu falei sobre os 2 casos da ciência, o HM e o David, corre aqui na nossa playlist e acesse lá. Hoje eu vou falar sobre 2 emoções muito conhecidas. Na verdade são 3. Então, temos ansiedade, depressão e o estresse. Então, não são 2 conhecidas, são os 3 muito bem conhecidas e muito bem difundidas hoje em dia, falada. Eu acho que todo mundo começou pela questão da depressão, que é frescura, ficar na cama, enfim. Aí, se a gente dá uma avançada, temos a ansiedade, que todo mundo fala que é excesso de futuro, e temos o estresse, que algumas pessoas usam muito, que é assim: você me estressou, tô estressada, não aguento mais. Neste vídeo, eu vou falar sobre a ansiedade, a depressão e o estresse. Mas primeiro, a ansiedade e, juntamente com a depressão, são as maiores causas de afastamento das suas atividades de trabalho em pleno século XXI. Ambas são consideradas transtorno de humor, porque interfere naquele sorrisão ou naquele rostinho caído. Uma das principais causas de esquecimento nos adultos jovens ou nos jovens adultos, juntamente com o estresse, é a ansiedade e a depressão. Então, se você, jovem, que chegou aqui hoje, está vendo esse vídeo, porque você está buscando o que eu tenho de problema de memória, será que eu estou mal? Uma das causas pode ser o estresse, a ansiedade e a depressão. Dos jovens, a gente se vê muito essa questão da ansiedade, porque tem uma questão de afirmação, de autoafirmação, uma busca no mercado de trabalho, depois é se afirmar no mercado de trabalho. Se a gente dá um passo atrás, a gente pensa na questão das provas, do vestibular, e o quanto isso vai interferindo aí no humor desse jovem. Há jovens que, além de se tornarem ou ter o transtorno de ansiedade, são depressivos e ansiogênicos também. Um não anula o outro. Há o diagnóstico para os 2 e há também o tratamento para os 2. Então, se você, jovem, idoso, enfim, independente da sua idade,
esteja enfrentando crise de ansiedade, o próprio transtorno de depressão ou questão do estresse, procure ajuda. Isso pode estar interferindo sim na sua memória, sim na sua capacidade de aprendizagem. E que é a memória sem aprendizagem, sem a gente aprender algo novo, a gente guardar essa informação nova, né? Quando estamos ansiosos, o nosso corpo nos prepara para a ação, assim como a questão do estresse que eu vou explicar já já, então fique aqui. Nós deixamos nos... Se eu for, como é que eu posso trazer isso melhor para você, da ansiedade? Questão de estarmos para a ação, preparado para a ação. Vamos imaginar que você está ali numa situação hipotética, andando pela rua, você vê algo estranho, um movimento estranho, isso automaticamente você se prepara para a ação. Essa ação pode ser de luta ou de fuga. E este sinal de alerta é que nos faz com que a gente se prepare. Então, algo externo te alerta, faz com que esse corpo se prepare. Aí, nessa preparação é que vem essa reação de lutar ou fugir. Consequentemente, não temos tempo suficiente para buscar, muito menos para guardar uma informação. Quem nesses momentos de luta ou fuga ou de alerta vai conseguir lembrar de uma coisa? Ah, eu tinha um pão na padaria para comprar. Ah, eu esqueci que é o aniversário da fulana. Dificilmente. É uma questão que o corpo entende que é vital. Ou eu faço, ou eu vou para essa ação, ou então eu morro. Então não é o momento de eu guardar, nem de eu recordar nada. Mas, hoje estamos em pleno século XXI, nós também temos outras atividades que nos preparam para essa sensação de luta e fuga, nos dá esse start de alerta. Provas de concurso nos deixam assim. Uma apresentação no trabalho nos deixam assim. Então, eu sempre estou em alerta, preparado. A ansiedade faz muitas vezes com que você tenha pensamentos recorrentes, aqueles ruminativos que geralmente começam pelo e se? E se isso não dá certo? E se aquilo não dá certo? E se acontecer isso? E se não acontecer isso? E isso e aquilo, e você já se preparou para catástrofes cada vez pior, o mais mirabolantes possíveis. E aí, muitas vezes, quando você verbaliza aquilo, você fala assim, ah, eu acho que isso não ia acontecer mesmo. Mas você já gastou tanto tempo, tanto da sua atividade cerebral, que o seu cérebro entende que é real. E aqui fica um outro alerta. O cérebro não sabe a diferença de verdade, de fantasia ou real. Para ele, se você está bem, se você está sentindo, é real. Então, por isso que geralmente quando a gente sonha caindo, morrendo, sendo atropelado, a gente tem todas essas sensações corporais, físicas, acordamos mal. Quando a gente coloca um óculos de realidade virtual, não tem como separar uma coisa da outra. Ah, não tem um buraco aí. Ah, não tem um monstro. Se eu estou vendo, é real, né? Então, fica aqui como dica. Agora, preste atenção a estes sintomas de ansiedade para ver se você tem muitos, todos ou só alguns. Aperto no peito, palpitação, tremores dos membros inferiores e superiores, ou seja, braços e pernas, sudorese, que é o suor excessivo, pode ser tanto nas palmas da mão quanto aqui. Tem gente que sente também em outras regiões, nos pés. Pensamentos recorrentes, o e se. E se você está tão focado lá no futuro que acaba esquecendo o famoso arrozinho no fogo, ah, eu esqueci aquele compromisso, ah, eu esqueci de comprar algo, fui lá na rua, comprei, esqueci a tal da massa de tomate. Então, é isso. Atenção a esses sintomas, porque eles são
referentes à ansiedade, alguns deles também são referentes ao estresse, e aí por isso a sua memória acaba cometendo essas falhas. Respondendo a pergunta lá do vídeo, a primeira que eu fiz, e aí, você acha que as emoções interferem na memória? Vou para mais uma, a depressão. Tem se falado muito sobre a questão da depressão para os adolescentes. Foi se falado bastante há um tempo atrás sobre os cuts, que é a automutilação, que é se cortar, né, com objetos cortantes ou afiados, ou até mesmo com a própria unha, enfim. E o que tudo isso é para esse adolescente? É uma desmotivação, é uma não perspectiva de futuro, é uma desesperança com relação a esse futuro. Nos jovens adultos, alguns já não fazem, não recorrem mais ao cut, mas tem uma sensação de que assim, nossa, eu estou fazendo, e eu sempre preciso colocar mais força para fazer a minha atividade, para eu cumprir. Então fica aqui uma dica para você prestar atenção. Se você, jovem adulto, meia idade, está tendo a sensação de que as atividades que você fazia normalmente, você vem se esforçando muito mais para realizá-las, pode ser um sinal de depressão mais leve, ok? E há necessidade de sim buscar ajuda, sim buscar tratamento. Depressão e ansiedade, estresse não é frescura e eles interferem sim na sua função cognitiva, na sua memória, no seu raciocínio, na questão de realizar cálculos, de se planejar. Vou para as dicas e sintomas de sintomas. Perda ou aumento do apetite, tem pessoas que engordam muito, tem gente que emagrece também. Assim como sono excessivo, ou então dificuldade para dormir, esquecimentos pontuais. Então são aquelas pequenas coisas que não é algo que assim tão terrível, mas que já te causa um mal-estar, uma sensação desagradável. Ou seja, eu agendei o compromisso, não olhei na minha agenda e perdi. Isso é desagradável. Ah, eu esqueci a reunião com meu chefe, porque saiu da sua rotina. Você já está fazendo tanto esforço para cumprir a sua rotina, quando vem algo novo, apagou. Há também a questão do esforço maior. Então, como eu disse, juntando todos esses sinais desse esforço maior para realizar a tarefa, o aumento ou perda do apetite, a questão do sono, dificuldade ou sonolência demais, os esquecimentos pontuais podem ser sim sinais de depressão. Busque ajuda, não só pela sua questão emocional, mas pela sua questão social e questão também cognitiva. E, por fim, o estresse. Os queridos povos orientais, japoneses, chineses, enfim, tem um estudo que eu gosto muito, que eles utilizam, que fiz para até pensar num dos capítulos do livro chamado Ikigai, Os Segredos do Envelhecimento Saudável. Quem quiser e tiver interesse, vale a pena ler. E eles trouxeram uma pesquisa do Instituto Americano de Estresse e concluíram que a maior parte dos problemas de saúde é causada pelo estresse. Por que será? Alguém já teve que tomar cortisol para geralmente a gente cuidar ali de uma bactéria, de alguma coisa que estava mais resistente, e cai a imunidade, não sei o que lá, e fica doente à toa? Ou então quando você vai sair de férias, você trabalha como louco e aí na primeira semana de férias você adoece? Sabe por que isso acredita? O seu estresse, o hormônio do cortisol ficou tão presente na sua corrínea que foi, ó, passou da conta. E aí na hora que você relaxa, é a hora que o corpo tende a cair a imunidade, que já está péssima, e aí você adoece por qualquer coisinha. Então, geralmente a gente
tem aqui no consultório é dizer assim, as primeiras semanas de férias, geralmente alguns pacientes ficam tão doentes que não conseguem aproveitar e vão aproveitando daí em diante. Então preste atenção ao estresse e à importância. Por fim, não, pelo meio, porque ainda não acabei de falar sobre o estresse. A questão do hormônio, do cortisol. Aonde que ele é liberado, aonde que ele é metabolizado. Vocês acreditam que é bem pertinho ali, daquele campinho que eu falei lá atrás, do sistema límbico, perto do hipocampo, do hipotálamo? Então, como que memória vai funcionar se também esse sistema límbico está ali atuante, a questão das emoções, como eu estou entendendo e interpretando tudo isso? O cortisol, que tem a ver com o estresse, que é liberado pelo estresse, que fica presente na nossa corrente sanguínea por muito mais tempo, ele acaba por danificar as nossas células saudáveis, causando o tão temido envelhecimento precoce. E aí, quem quer envelhecer antes do tempo e com má qualidade? Eu não quero, acredito que você também não. O cortisol é liberado devido a uma resposta às informações recebidas pelos nossos 5 sentidos, nos preparando para uma atitude de luta ou de fuga, assim como acontece também com a ansiedade. Ressalto que em níveis moderados, o estresse nos ajuda a estar atento, nos prepara para algumas ações e a superar alguns desafios. Tudo na medida é bom. Passou da conta, já nos prejudica. Devido ao estresse de trabalho, a quantidade de informações que temos hoje em dia e somos expostos também, diariamente, o nosso cérebro interpreta um simples som de notificação no celular como uma ameaça. E aí, mais cortisol é liberado, vai para a nossa corrente sanguínea, chega lá no nosso cérebro e memória, ótimo. O que acontece? Há uma degeneração dos nossos neurônios. Eu já disse aqui, volto a dizer nesse vídeo, hoje já se sabe que os nossos neurônios podem acender uma lâmpada. Imagine se a gente continuar com essa vida louca ou cheia de afazeres, sempre nesse mecanismo de luta ou de fuga, vários níveis sanguíneos aumentando ali nível de cortisol. Como é que fica? Neurônio caindo, daqui a pouco a gente não acende nem mais uma lâmpada de abajur, ok? Por fim, que infelizmente quem vive nas grandes cidades não está livre, né? Até em pequenas cidades isso acontece, do transtorno do estresse pós-traumático, que tem a ver com a questão da exposição à violência ou situações desagradáveis ou até acidentes. O que é isso? O nosso cérebro vivenciou aquilo, por exemplo, uma situação de assalto, você foi assaltada, mal armada, enfim, ou um sequestro, e quando você recorda aquela lembrança, aquela cena, o seu corpo traz todas as emoções juntos. Tudo que você sentiu, ouviu, até às vezes até o gosto você sente da adrenalina, da bile, do fígado na boca. Então, o transtorno do estresse pós-traumático tem a ver com isso. Você vivenciar tão intensamente essa recordação como se tivesse acabado de acontecer agora. Se você passou por isso, procure ajuda. Procure psicólogo, faça um tratamento, busque não ficar mais sofrendo com isso sozinho, porque além de ser um tormento muito grande emocionalmente, fisicamente também te interfere, você acaba tendo até outras crises de ansiedade, crises de pânico, não querendo sair, e a sua cognição, a sua memória é afetada consequentemente. Então, um problema, algo pontual, como essa situação de violência, é vivenciada
a todo instante, com grande intensidade, interfere na sua motivação para viver, para sair, interferindo, claro, na sua emoção. Então, sim, as emoções interferem na sua memória e não podemos nos esquecer, nós somos um ser biopsicossocial. Nós estamos interligados. Não é, a memória não está aí solta no seu corpo. Ela faz parte de um sistema. Então, se um dos sistemas tem problema, mesmo que seja emocional, a sua memória vai apresentar alguma reação e dizer: oi, olha aqui para mim. Vou trazer agora, por fim, dicas para controlar a ansiedade e o estresse. A primeira são técnicas de respiração. Você já ouviu falar de respiração diafragmática, de relaxamento, da questão da gente colocar um som, uma musiquinha, relaxamento autoguiado? Então, procure essas técnicas, busque um profissional que possa te ajudar também. Mas já vai aqui a primeira dica, que eu adoro trabalhar até com as crianças, que é cheira a flor e assopra uma vela. Então, você puxa o ar, segura por pelo menos 5, contando até 5, então 5 segundos, e sopra a vela. Vamos fazer? Puxa o ar. Esse simples exercício de respiração já te ajuda a diminuir um pouquinho do seu estresse e a diminuir, claro, a sua ansiedade. Alongamento. Sabe, pau do desestralar, fazer assim, fazer assado, enfim. Se alongue, não só uma vez no dia, mas se puder pelo menos 3 vezes ao dia, para que você ajude a perceber o quanto o seu corpo está tenso, o que está acontecendo, porque muitas pessoas não se dão conta da tensão corporal. Nem sempre é só aqui no ombro, às vezes outras partes também já estão tensas e você nem percebeu. Muito provavelmente, e digo isso a todos os meus pacientes, que assim, quando você tem uma crise de ansiedade, a tensão muscular veio muito antes. Então, fique atento. E para quem tem trabalho em casa ou no próprio escritório, para ajudar também a se organizar, manter o local de trabalho ou de estudo limpo, organizado. Isso é uma dica até que os japoneses trazem. Prática de exercícios físicos, independente da prática ou da modalidade, intensiva ou não, ajuda muito, principalmente a reduzir a quantidade de cortisol presente na corrente sanguínea e bons hábitos alimentares. Você sabia que existe uma dieta da mente? Quer saber como é? Continue por aqui.